Bom dia, pessoal! Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula, tá? Realizando a correção do exercício 6 da página 45. Eu já coloquei para vocês na aula passada a resposta final desse exercício, porém eu achei pertinente desenvolver caso alguém tenha dificuldade, tá? Então, repetindo, exercício 6 da página 45. Aqui nós temos dois polinômios, tá? O polinômio a de x é o polinômio do dividendo e o polinômio bx é o polinômio do divisor. Então, agora a gente vai começar o cálculo, né? Pegando o termo de maior grau do dividendo e de maior grau do divisor e fazendo a divisão. X na quinta potência divididos por x ao cubo. Quando a gente divide, a gente subtrai os expoentes, então vai sobrar x ao quadrado. Agora, esse termo que a gente encontrou, a gente multiplica por cada termo do divisor e passa para o outro lado com o sinal contrário. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao cubo dá x na quinta potência, só que passa para o outro lado como menos x na quinta potência. X ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado vai dar menos 2x na quarta, só que passa para o outro lado como mais 2x na quarta. E x ao quadrado vezes 3x vai dar 3x ao quadrado, mas essa para o lado como menos 3x ao quadrado. E x ao quadrado vezes 4 dá 4x ao quadrado, passa para o outro lado como menos 4x ao quadrado. O primeiro sempre vai se simplificar e vai ficar zero. Depois aqui nós vamos somar, vai dar 4x na quarta, aqui vai dar 0x ao cubo, aqui vai dar menos 8x quadrado, tá? Depois baixamos o próximo termo, que é menos 5x, e recomeçamos o processo. 4x na quarta dividido por x ao cubo vai ficar 4x, tá? Agora, esse 4x vai multiplicar os termos. 4x vezes x ao cubo, 4x na quarta. Passa para lá como menos 4x na quarta. 4x vezes menos 2x quadrado vai dar menos 8x ao cubo. Passa para lá como mais 8x ao cubo. E 4x vezes 3x vai dar 12x quadrado. Passa para lá como menos 12x quadrado. E 4x vezes 4 dá 16x, passa para lá como menos 16x. Aqui vai ser sempre simplificado, 0 mais 8 dá 8, x ao cubo, menos com menos soma, então vai dar 20x quadrado, menos com menos soma, menos 21x. Aí agora a gente baixa o último termo como uma divisão normal, tá? 6. Então, a mesma coisa agora, pegamos o primeiro termo do dividendo com o primeiro termo do divisor. 8x ao cubo divididos por x ao cubo, sobrou só 8. Então, vamos lá. 8 vezes x ao cubo, 8x ao cubo. Passa para cá com o sinal contrário, menos 8x ao cubo. 8 vezes menos 2x quadrado dá menos 16x quadrado. Passa para cá como mais 16x quadrado. 8 vezes 3x dá menos 24x. Mais 24x, passa para cá como menos 24x. E aqui dá 32, passa para cá como 32, tá? Os primeiros vai dar 0, menos com mais a gente diminui, vai dar menos 4x quadrado. Aqui a gente soma, menos 45x, e aqui a gente subtrai, dá menos 26, tá? Sempre mantendo na subtração o sinal do maior. Então, esse aqui é o nosso quociente, esse aqui é o nosso resto. Então, é só responder. O quociente é x quadrado mais 4x mais 8, e o resto é menos 4x quadrado, menos 45x, menos 26, tá? Então, esse é o resultado da do exercício 6A. E temos também o exercício 6B. Também, ó, tem que ser desenvolvido pelo método chave, por quê? Porque o divisor é de grau maior que 1. Briot-Ruffini somente quando o grau é 1. Então, nós montamos aqui. O que acontece nesse aqui? Que ele tá faltando vários termos, ó. Tá x na quinta potência e depois já tá o menos 8. Então, a gente vai completar aqui todos os termos faltantes. Então, nós vamos ficar com x na quinta potência, mais 0x na quarta, mais 0x ao cubo, mais 0x quadrado, mais 0x menos 8. Todos esses termos faltantes, eles foram indicados, porém, mostrando que o coeficiente é 0, tá? Divididos por x ao quadrado menos 2x mais 4. É muito, muito fácil vocês se perderem caso não coloquem estes termos. Então, é ideal, tá? Neste tipo de cálculo que é pelo método chave, que vocês coloquem aqui essas denominações aqui, ó, dos monômios faltantes, porque foram zerados, mas que eles apareçam aqui indicados, tá? Então, pegamos o polinômio de maior grau e dividimos. X na quinta divididos por x ao quadrado dá x ao cubo. Multiplicando dá
sim, x na quinta potência, que troca o sinal, vai ficar menos x na quinta. X ao cubo vezes menos 2x vai dar menos 2x na quarta, que vai ficar mais 2x na quarta. E aqui vai dar mais 4x ao cubo, que vai ficar menos 4x ao cubo. Então, primeiro a gente simplifica, aqui vai ficar 2x na quarta, menos 4x ao cubo. Baixamos o próximo termo, que é 0x². Não tem problema. Pode deixar assim, professora, eu não posso baixar o... Pode, assim mesmo. Não poderia era baixar o 8, tá? Senão daria problema. Pegamos esse monômio e vamos dividir. 2x na quarta dividido por x ao quadrado. Vai ficar 2x². Então, 2x² vezes x² dá 2x na quarta, trocando o sinal, menos 2x na quarta. 2x² vezes menos 2x vai ficar menos 4x ao cubo. Vamos trocar mais 4x ao cubo. 2x² vezes 4 dá 8x², troca menos 8x². Também simplificamos, aqui vai ficar 0, né? Tanto é que não tá nem aparecendo aqui o termo, ó. Então, sobrou só menos 8x². Não tem problema, abaixo, próximo, 0x, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, a gente pode baixar já os dois finais, ó, o 0x e o menos 8, tá? Porque a gente já tá indo, ó, para divisão dos monômios de mesmo grau, ó. Então, nesse caso, a gente já pode baixar os dois. Então, menos 8x² divididos por x² vai sobrar só menos 8, ó. Não teria um próximo passo, por isso a gente baixa os dois últimos finais, tá? Menos 8 vezes x², menos 8x². Para cá, passa com o sinal contrário, 8x². Menos 8 vezes menos 2x vai dar mais 16x. Aqui troca menos 16x. E menos 8 vezes 4, menos 32. Passa para cá mais 32, simplifica. Sobrou o quê? Menos 16x mais 24. Então, o quociente é x ao cubo mais 2x² menos 8. O resto, menos 16x mais 24, tá? Tem que tomar cuidado, nesse caso foi necessário baixar os dois próximos algarismos, tá? Por quê? Porque já ia ficar aqui o termo independente, tá? No caso, ou seja, o termo x na zero. Então, essa explicação é sobre a página 45, tá? Exercício 6. Agora, a gente vai dar continuidade à matéria, porque que matéria nós estávamos vendo aqui? Nós estávamos vendo a divisão de polinômios pelo método-chave e pelo dispositivo prático de Birot-Ruffini. Agora, a gente vai dar uma sequência aqui na matéria, tá? E é a última matéria para a prova. Depois disso, terá equações polinomiais, mas não vai cair na prova, tá? Então, agora a gente vai para a última matéria da prova, teorema da divisão de polinômios. Então, existem dois teoremas importantes relacionados à divisão de polinômios, tá? Eles permitem, em determinadas situações, resolver mais rapidamente problemas que envolvem divisão. Então, para exemplificar, ó, por exemplo, se pedir para calcular o resto da divisão de x elevado à centésima potência mais 3x menos 2 por x mais 1. Olha o expoente, centésima potência, pedindo para calcular o quê? O resto, como pediu ali em outros exercícios, né? Então, se a gente fosse resolver esse polinômio pelo método-chave, seria extremamente trabalhoso, né? Porque olha quantos termos tem aqui, entre o 100 e, né, 100 e 1 aqui. Então, seria extremamente trabalhoso. E pelo método dispositivo de Birot-Ruffini, seria melhor, né? Seria o mais indicado, porque aqui o nosso divisor é de grau 1, tá? Porém, neste caso, que só pediu o resto, existe uma forma muito mais prática, tá? Que é o teorema do resto. Então, nesse caso aqui, ó, o mais interessante é aplicar esse teorema. O que é o teorema do resto? Então, agora eu vou definir ele com vocês, depois vou mostrar um exemplo para a gente concretizar bem essa ideia, tá? Então, vamos lá. Teorema do resto. O resto, que é considerado por R maiúsculo, tá? Da divisão de um polinômio px de grau maior ou igual a 1 pelo binômio x menos a, tá? É igual ao valor numérico de p de x para x igual a. O que significa isso? Significa que eu tenho um polinômio p de x, tá? Que será colocado no meu dividendo da divisão. Ele é de grau maior ou igual a 1, tá? E um binômio neste formato, x menos a, tá? Exatamente nesse formato de grau 1. Aí, a gente vai fazer o quê?
A gente vai achar a raiz. Como é que a gente acha a raiz? Igual a zero e isolo A. Foi o que foi feito aqui, ó, a raiz. Raiz desse x é A. E essa raiz nós vamos substituir dentro do polinômio, ou seja, no lugar de x, tá? E o resultado, o valor numérico encontrado desse p de x com essa raiz do meu divisor vai ser exatamente o resto da divisão. Esse é o teorema do resto. Aqui é só uma consequência, uma generalização, ó. O que que acontece? Um polinômio p de x de grau maior ou igual a 1 pelo binômio, porque nem sempre o x vem com coeficiente 1, ó. Nesse caso é o ax mais b, porque tem um valor numérico na frente de x, não deixa de ser um polinômio do primeiro grau, tá? A mesma coisa, nós vamos isolar o x. Para isolar o x, eu vou ficar com menos b sobre a. Algumas vezes pode ser até que dê para dividir, dependendo do valor de b e de a, ou senão nós vamos ficar com uma fração mesmo, tá? Então, ficamos aqui com um valor possível de fração, porque nesse aqui não dá fração, ó, só tem um termo, passa para o outro lado, vai ser sempre o número inteiro. E essa raiz que a gente encontrou para esse binômio, que é esse valor menos b sobre a, nós vamos substituir aqui, ó, no lugar de x, ou seja, todo o meu polinômio dado, no lugar de x eu vou substituir o valor que deu aqui. E o resultado vai ser o meu resto, tá? Então, é isso que o exercício quer dizer, o teorema do resto quer dizer. Aqui no livro de vocês, dando continuidade, tem uma apresentação, tá? Uma demonstração, né? Uma demonstração para mostrar que a P, tá? De menos B sobre A é igual ao resto. Essa eu vou mostrar para vocês que é bem simples, tá? Aqui, ó, nós temos um P de x dividido por AX mais B. Por quê? Porque o meu divisor tem este formato. Eu vou encontrar um Q de x, que é o resultado, e um R, que é um resto. Para fazer a verificação disso, o que que eu faria? P de x igual, a gente pega o divisor vezes o Q de x, que é o quociente, e soma com o resto. Isso é como se fosse a prova real dessa divisão, tá? Para verificar essa igualdade, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai achar a raiz de AX mais B. Como? Igualando a zero, isolando x, tá? Então, nós vamos ficar com x igual a menos B sobre A, ok? Agora, nós vamos nessa generalização que nós fizemos aqui, e no lugar de x, nós vamos substituir menos B sobre A. Então, nós vamos calcular o P de menos B sobre A, ou seja, no lugar de x, eu vou botar menos B sobre A. Então, eu vou ficar com A vezes menos B sobre A mais B vezes Q de menos B sobre A mais o resto. Só substituir nessa generalização menos B sobre A. Bom, aqui, como é uma multiplicação, a gente corta. Então, menos B mais B vai dar zero. Vezes Q de menos B sobre A mais resto. Só que zero vezes qualquer coisa, zera. Então, isso aqui vai zerar. O que que sobrou? Sobrou só o resto. Então, no momento que a gente faz o valor numérico, pega a raiz, joga aqui no polinômio e calcula o valor numérico, esse valor numérico desse polinômio vai ser o resto da divisão, tá? Agora, a gente vai voltar lá para aquele problema inicial que eu mostrei lá, que é x elevado na centésima potência, mais 3x menos 2, pelo binômio x mais 1. E vamos resolver pelo teorema do resto. Então, o teorema do resto, ó, quer dizer que é o quê? Que é o P da raiz do divisor, x menos 1. Então, a gente vai pegar x mais 1. Nós vamos igualar a zero e vamos encontrar a raiz, que é menos 1. E vamos calcular o quê? O valor numérico deste polinômio para menos 1. Agora, a gente vai pegar todo este polinômio e no lugar de x, vou botar menos 1. Então, vou ficar com menos 1 na centésima potência, mais 3 vezes menos 1, menos 2, tá? Menos 1 na centésima, sem um número par, então, vai ficar 1 positivo, tá? Aqui, menos 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. E menos 2, resto, menos 4. Então, olha aqui, conta minúscula que nós fizemos para encontrar esse resto. Imagina só a trabalheira que seria aplicar o método chave ou até mesmo o Birot-Ruffini. Então, esse é o teorema do resto. Vamos fazer um outro aqui, tá?
exercício na página 46. Calcule o resto da divisão, ó, desse polinômio p de x pelo binômio 2x menos 1, utilizando letra A, dispositivo de Briot-Ruffini, letra B, o teorema do resto. Bom, Briot-Ruffini, nós vamos achar a raiz, que vai ser menos 1 meio, né? Nós vamos igualar a zero e isolar o x. Vai ser 1 meio, desculpa. Aqui a gente vai copiar os coeficientes, vamos repetir o primeiro e vamos fazer 1 meio vezes 2, depois somar com menos 1, vai dar 0, 1 meio vezes 0, somar com 3 vai dar 3, 1 meio vezes 3, soma com 0, dá 3 meios. E vamos encontrar aqui o resto, que é 3 meios, tá? Pode ser feito assim? Pode. Tem algum erro? Não. Mas a gente pode fazer de forma mais fácil? Pode. Nesse caso não vai fazer tanta diferença, mas em outros se torna com certeza a forma mais fácil, o teorema do resto, tá? Então, aqui igualamos o nosso divisor a zero, isolamos o valor de x, 1 meio. Agora, o teorema de resto, ó, é a p de 1 meio. Então, o que que eu vou, para descobrir o resto, eu vou pegar todo o meu polinômio, tá? Que é esse aqui, ó, e vou substituir no lugar de x, ó, tem 3 lugares aqui para mim preencher. 1 meio. Então, vou ficar com 2 vezes 1 meio ao cubo, menos 1 meio ao quadrado, mais 3 vezes 1 meio, tá? Todos os lugares de x foram substituídos 1 meio. Agora, eu vou levar 1 meio ao cubo, né? Que vai ser o quê, ó? Aqui já foi feita a simplificação, tá, pessoal? Já tá 1/4. Mas vocês podem fazer aqui, ó, 1/8, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E depois simplificar com 2, que vai dar 1/4. Aqui menos 1/4, que é 1 meio ao quadrado, mais aqui multiplicando 3 meios, tá? Então, aqui, ó, 1/4 menos 1/4, a gente corta. O que que sobrou? 3 meios. Então, o nosso resto é 3 meios, que foi a mesma coisa que a gente achou por Briot-Ruffini. A diferença é qual? A diferença é que esse método é bem fácil, é a mesma coisa que calcular o valor numérico, só que esse valor numérico é o quê? É a raiz do meu divisor, tá? Entenderam? Então, repetindo, eu pego o meu divisor, que quando isso será possível, quando os meus divisores tiverem um daqueles dois formatos, tá? Então, repetindo, o meu dividendo, ele tem que ser de grau maior ou igual a 1, e o meu divisor obrigatoriamente tem que ser no formato x menos a ou no formato ax mais b, porque se não for um desses dois formatos, não podemos resolver o teorema do resto, tá? Com isso, eu faço o quê? Eu acho a raiz, que vai dar um valor, né? Porque o divisor ali vai ser uma equação do primeiro grau, então nós vamos achar um valor para x, e esse valor de x nós jogamos ali no lugar de x da nossa polinômio, né, do dividendo, e o valor numérico encontrado é o nosso resto. Continuando aqui, ó, nós temos uma consequência importante do teorema do resto, que é o teorema de D'Alembert. O que é o teorema de D'Alembert? Nós temos um polinômio p de x divisível por x menos a. Se e somente se o polinômio de a for igual a zero. O que ele quer dizer, o teorema de D'Alembert? Que a gente faz aquele procedimento que aprendemos agora sobre o teorema do resto. Quando a resposta, o valor numérico, der zero, a gente conclui que o polinômio é divisível o dividendo é divisível pelo divisor, ou seja, o polinômio p de x é divisível por x menos a, tá? Então, é uma questão de cuidar o resultado, né? Se der zero, a gente pode concluir que é divisível, tá? Ou, se o exercício disser, né, que é divisível, a gente sabe que pelo teorema de D'Alembert, né, é zero o nosso resto. Esse é a mesma coisa, só que quando é divisível por ax mais b, a mesma coisa, ó, a gente vai fazer o polinômio, ó, a p de menos b sobre a, e ela vai dar zero, tá? Então, quando isso acontecer, o que é zero? É um resto, né? Porque esse aqui é o teorema, nada mais, nada menos do que o procedimento do teorema do resto. Quando o meu resto der zero, a gente conclui que a p de x é divisível por, né, o divisor dado. Ou seja, ser divisível é dar resto zero, tá? Bom, aqui nós temos uma demonstração também para provar isso, mas nesse caso aqui não é, o meu interesse não é mostrar isso para vocês, tá?
Agora a gente vai para mais um teorema. Então a gente viu o que? Repetindo, o teorema do resto e o teorema de D'Alembert, ele é só uma consequência do teorema do resto, tá? Por quê? Porque o teorema de D'Alembert é o mesmo procedimento do teorema do resto, porém, ele só afirma que quando o resto é zero, um polinômio px é divisível pelo divisor dado, tá? Esse teorema, que é o teorema da divisibilidade pelo produto. O que é isso? Se um polinômio p de x, agora sim, esse polinômio tem que ser de grau maior ou igual a 2, porque senão a gente não vai ter duas raízes, que é o que a gente vai precisar agora para este teorema, tá? Então, ele tem que ser um p de x maior ou igual a 2 e divisível separadamente por x menos a e x menos b, sendo que o a e o b têm que ser diferentes. Então, se isso acontecer, então esse p de x é divisível pelo produto de x menos a vezes x menos b, tá? O que é isso? O que significa? Significa que eu vou ter um dividendo e um divisor, tá? Se o meu divisor, tá? Ele vai estar lá de grau 2, por exemplo. Daí nós vamos encontrar as raízes, seja por Bhaskara, some-produto, fatoração, completar quadrados, qualquer método que vocês já estejam acostumados a utilizar para encontrar raízes de equações do segundo grau, tá? Encontraram as raízes aqui, ó, x menos a e x menos b, tá? Se essa raiz que a gente encontrou aqui, tá? Se a gente jogar no nosso p de x e der zero, for divisível, e a, b, aqui a gente jogar no nosso p de x e der zero, né, pelo teorema de D'Alembert, ou seja, o x menos a e o x menos b forem divisíveis separadamente, né, pelo aquele polinômio, então vai valer esse produto desses dois termos, vai valer essa expressão aqui, x menos a vezes x menos b, tá? Então, esse aqui eu vou direto por um exemplo, né, para vocês poderem ter noção do que eu tô falando. Então, vamos lá para a página 48, tá? Aqui, deixa eu só focar aqui para vocês, página 48. Aqui, verifique de duas maneiras se o polinômio f de x, que está aqui apresentado, é divisível pelo polinômio g de x. Então, eu quero verificar se o polinômio f de x é divisível pelo polinômio g de x, tá? Nesse caso, ainda apareceu assim, ó, a g de x como uma equação de segundo grau, tá? Por vezes, ele já aparece naquele formato lá, mostrando x menos a vezes x menos b. Isso daí pede só para provar ou para mostrar a divisibilidade, tá? Nesse caso, não. Nesse caso, parece assim. Bom, eu não desenvolvi aqui fórmula de Bhaskara, tá? Nem nada, mas vocês sabem fazer, né? Então, a primeira coisa é pegar o nosso divisor, que nesse caso é g de x, e encontrar as raízes, tá? As raízes, nesse caso, é menos 1 e menos 2, tá? Não sei se vocês lembram do some-produto, é uma forma rápida de fazer, ó. Dois números que multiplicados dê 3 e que somados com sinal contrário dê 2. Multiplicados vai ficar dois números que... Não, é o contrário. Dois números que multiplicados dê 2 e que somados com sinal contrário dê 3. Então, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 1, 2, ó, deu 2. E agora, eles somados vai dar menos 3, porém, com sinal contrário, mais 3, tá? Então, pelo some-produto, a gente verifica essas raízes. Repetindo, dois números que multiplicados dê 2, ó, deu 2, e que somados com o sinal contrário dê 3, tá certinho. Então, vamos utilizar o teorema da divisibilidade pelo produto, tá? Então, a gente vai pegar o polinômio g de x, que pode ser escrito na forma fatorada, tá? Essa forma fatorada a gente aprendeu no primeiro ano do ensino médio, onde a gente aprende outras formas de escrita de uma função quadrática, que é a canônica fatorada. Então, essa aqui é a forma fatorada. Pegamos as raízes e escrevemos da forma, é x menos a vezes x menos b. Então, é x menos menos 1, ó. É o menos da fórmula, até vou mostrar aqui para vocês novamente
ó, x menos a vezes x menos b, tá? Não esquecendo que a própria fórmula aqui tem o menos. Então, vamos ficar com x mais 1. É o menos da fórmula com menos da raiz, troca o sinal. Aqui é a mesma coisa, o menos da fórmula com menos da raiz, troca o sinal, tá? Então, o polinômio pode ser escrito na forma fatorada. Escrevemos esse polinômio de uma outra forma. Agora, a gente vai verificar, né, através do teorema de resto, né, e, claro, como consequência, o teorema de D'Alembert, se essas raízes separadamente, elas são divisíveis, tá? Tornam, na realidade, esse divisor divisível por elas. Não é que elas são divisíveis, se elas, né, se o dividendo é divisor delas, é divisível por elas. Então, vamos ver, eu vou pegar o x mais 1, e qual é a raiz de x mais 1? É menos 1, que é só igualar a zero. E esse menos 1, que é a raiz de x mais 1, eu aplico no teorema do resto, ó, p de menos 1. Então, vou pegar todo esse polinômio aqui, ó, que é a f de x, e vou substituir menos 1, ó. Menos 1 na quarta, mais 3 vezes menos 1 ao cubo, mais 5 vezes menos 1 ao quadrado, mais 9 vezes menos 1, mais 6, tá? E resolvo. Menos 1 da quarta é 1, aqui, ó, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 quadrado é 1, vezes 5 é 5, 9 vezes menos 1, menos 9, 6. Resolvo, dá zero. Ok, esse aqui é divisível, verificou, ó. Por quê? Porque por D'Alembert, quando eu aplico o teorema do resto, o resultado numérico deste polinômio é zero, significa que o dividendo é divisível por este divisor, tá? Agora, vamos fazer para x mais 2, tá? Então, f de x, ó, f de x, repetindo o polinômio inicial, é divisível por x mais 1. Mas, para concluir, eu preciso também que ele seja divisível pelo outro, né? O x mais 2. Que a raiz é menos 2. Igualando a zero, aqui a gente encontra menos 2. Faz a mesma coisa, substitui em cada um dos valores de x. Vamos ficar com menos 2 na quarta, vai dar 16, mais 3 vezes menos 2 ao cubo, que vai dar 24. E aqui resolve primeira potência, depois multiplica por 5, vai dar 20. Aqui multiplica, vai dar menos 18, mais 6 e 0. Verificou também, ó. F de x também é divisível por x mais 2. Então, com isso, ó, como o meu polinômio, ele é divisível separadamente por x mais 1, ó, e por x mais 2, tá? Então, eu posso concluir que f de x, ó, como f de x é divisível separadamente pelos dois binômios, né, que são binômios, é divisível pelo produto deles. Então, isso aqui é válido. Então, x na quarta mais x ao cubo mais 5x quadrado mais 9x mais 6 é divisível por x mais 1 vezes x mais 2. Então, esse é o teorema da divisibilidade, tá? Repetindo, vou lá teorizar mais um pouquinho com vocês. O que é o teorema da divisibilidade? Se um polinômio p de x de grau maior ou igual a 2, ele é divisível separadamente por x menos a e x menos b, que foi o que a gente fez lá, então esse p de x, ele é divisível pelo produto de x menos a vezes x menos b, tá? E para terminar, né, pediu aqui também para efetuar a divisão, aqui foi feita pelo método chave, só para comparar essa divisibilidade, tá? Então, foi feito aqui, ó, como ele já tá todo completo, né, ficou mais fácil, então a gente fez o método. X não podíamos fazer por Briot-Ruffini, por quê? Porque o grau do divisor é superior a 1. Briot-Ruffini só quando for de grau 1. X na quarta divididos por x quadrado vai dar x ao quadrado vezes x quadrado dá x na quarta, troca o sinal, menos x na quarta, x ao quadrado vezes 3x dá 3x ao cubo, troca o sinal, menos 3x ao cubo, x ao quadrado vezes 2 dá 2x quadrado, troca o sinal, menos 2x ao quadrado. Simplifica, baixa o próximo termo, né, que é o 9. Opa, ficou meio ruim de baixar aqui só, né? Não, daí a gente resolve. Desculpa, aqui vai ficar com... Mais, aqui corta também, sobrou o quê? 3x ao quadrado,
tá? Sobrou só 3x ao quadrado. Baixa os dois próximos termos. Por que baixa os dois? Porque chegamos aqui, ó, num termo que é igual a esse aqui. Então, no momento que eu dividir, eu vou cortar os x e vou ficar com o termo independente. Quando chegar nesse ponto, a gente pode baixar os dois termos, tá? Tem que baixar os dois termos. Então, 3x ao cubo dividido por x ao cubo... Não, 3x quadrado, desculpa. Dividido por x quadrado vai ficar 3. Não sei se vocês entenderam. Quando aqui ficar do mesmo grau do divisor, vocês têm que baixar todos os demais termos, tá? Então, ficou 3 vezes x quadrado, menos... Vai ficar 3x quadrado, troca o sinal, menos 3x ao... Peraí que aqui tem um errinho, tá? Só que aqui o errinho, ó, é que é 3x ao quadrado, ó. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado, tá? Aqui no meu livro tá 2, tá errado, tá 3, tá? É um errinho do meu livro. 3 vezes 3x dá 9x, troca o sinal, menos 9x. E 3 vezes 2, 6, troca o sinal, menos 6. Vai simplificar tudo, né? E vai dar zero. Então, f de x é divisível por g de x, tá? Então, a gente conclui que esse polinômio, f de x, é divisível por g de x. Aqui, a gente também conclui isso, só que apresentando de uma outra forma, pelo teorema da divisibilidade, tá? Os exercícios eu vou deixar postados ali no Drive, quais são os exercícios para vocês fazerem, tá? Então, é isso, pessoal, e até a próxima aula. Daí, na próxima aula, a gente parte para as correções desses exercícios, tá?